Se não pode estar na PF, não pode na BIM também. No meu entender, uma decisão política, e ontem comecei um pronunciamento falando da Constituição. Eu respeito a Constituição e tudo tem um limite. Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, vamos falar sobre a relação cada dia mais turbulenta e tumultuada entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF. Depois da decisão que suspendeu a indicação feita por Bolsonaro para a Polícia Federal, o presidente da República atacou o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela liminar. Depois disso, uma sucessão de novos fatos. Bolsonaro participou de uma manifestação em Brasília em que uma das bandeiras levantadas era o fechamento do STF, afirmou que as Forças Armadas estavam ao seu lado. O ministro Barroso deu outra decisão que atingia diretamente o poder do Planalto ao suspender a expulsão de diplomatas venezuelanos. E nessa quarta-feira, dia 6 de abril, o presidente do STF fez um discurso no plenário para se posicionar e disse que na democracia não é atacando o autor de uma decisão que se contesta ela no Supremo. No dia seguinte, quinta-feira, Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes a pé, acompanhado de ministros e empresários. Era uma armadilha, reconheceram os assessores do Toffoli. O presidente queria dividir com o STF a responsabilidade pela crise econômica profunda que vem pela frente em razão da pandemia do coronavírus. Em outra estação, mas no mesmo ritmo, o ministro Celso de Mello dá seguimento ao inquérito para investigar as imputações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro. E um termo que ele usou em uma das suas decisões provocou crítica entre os militares. Nós vamos ver que esse episódio não é sem precedentes. Nós ainda vamos falar das decisões do Supremo nesta semana, como a derrubada da medida provisória que previa o repasse de dados de empresas telefônicas para o IBGE. E também vamos eleger, ao final, a personagem da semana, o fato da semana ou a frase mais emblemática desses últimos dias. Nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. Juliana, começo por você. Como é que você avaliou, na soma dos fatos dessas últimas 2 semanas, e dessa última semana especialmente, a relação entre Bolsonaro e o STF? Olá, Recondo, olá, Diego, olá, Tomás. Eu acho que nesse contexto estão se delineando 2 Supremos. Um Supremo do ministro-presidente Dias Toffoli e um Supremo do decano, ministro Celso de Mello. Esse primeiro Supremo é um Supremo cooperativo e cordial com o governo. A gente sabe que o ministro Dias Toffoli, não de hoje, tem acenado favoravelmente ao governo, desde aquele episódio em que ele mencionou o golpe de 64 como um movimento de 64, aquele episódio em que ele concedeu uma liminar monocrática para frear as investigações que impactavam as investigações relativas ao filho do presidente, Flávio Bolsonaro. De outro lado, o Supremo do ministro Celso de Mello é um Supremo com uma reputação e que não tem tido medo de se opor ao governo, inclusive de maneira frontal. O ministro Celso de Mello já emitiu declarações contundentes, criticando a postura do presidente, inclusive disse que o atrevimento do presidente não parecia ter limites, e agora ele tem conduzido o inquérito relativo às declarações do ministro Sérgio Moro de maneira bastante estrita, sendo acusado até por alguns no governo, como você mencionou, de exagero, né? de agir de maneira até exagerada contra o governo. Uma primeira visão disso é que esses 2 Supremos eles apontam para sentidos opostos, né? Cada um apontando num sentido com relação a essa relação com o governo. É possível se perguntar também de que maneira esses 2 Supremos eles se complementam. Se seria possível imaginar que a postura do ministro Dias Toffoli, cooperativa e favorável em alguma medida ao governo, ela reforçaria uma reputação institucional que talvez até no limite autorizasse ou permitisse essas medidas mais estritas do ministro Celso de Mello. Eu estava no mudo, né?
Pronto, agora estou com o microfone. Eu queria ouvir você, Tomás, sobre a postura do presidente, especificamente, e também sobre a postura do presidente Dias Toffoli nesse embate. Como é que você está avaliando essa situação e a postura de ambos? Olha, bem, em primeiro lugar, oi para todos vocês. Bem, em primeiro lugar, eu acho que isso volta a algo que a gente falou desde o início da crise, né? Que a gente vai ver o Supremo tendo que interferir em tipos de conflitos diferentes, né? Um é o Supremo decidindo a expansão dos poderes dos agentes que estão atuando nessa crise, né? O próprio presidente da República, com suas medidas provisórias, o Congresso, os governadores. O outro tem a ver com a proteção de direitos fundamentais, especificamente nessa crise. Especialmente direitos fundamentais que às vezes estão sendo afetados de maneira incidental por medidas que têm a ver com a defesa da crise, né? Não são objeto em si daquela medida. E o que eu acho que a gente tem visto é um presidente que tem dificuldade de lidar com freios institucionais, como o controle do Supremo Tribunal Federal, que às vezes são esperados, que até eu acho que analistas do Supremo, que acompanham o Supremo, tem certas coisas que a gente pode identificar que tem a ver especificamente com o tipo de atitude talvez que esse governo tenha, mas tem certas atitudes, tem certas decisões do Supremo que são previsíveis, que qualquer governo que fizesse algo parecido provavelmente poderia esperar uma decisão nesse sentido, né? Então, chamando a atenção para quê? Eu acho que nós temos um contexto excepcional, algo profundamente excepcional nesse contexto da denúncia do ministro Sérgio Moro e os conflitos que isso está gerando e o controle da nomeação da Polícia Federal. Então tem um contexto por trás, que é um contexto específico desse governo, que faz com que a gente veja o tribunal tomando decisões excepcionais, mas a gente também vê o Supremo tomando decisões, por exemplo, dizendo que não faz sentido excepcionar a LAI, né, a Lei de Acesso a Informações durante a pandemia, que são esperadas e que aconteceriam com qualquer governo. Acho que qualquer pessoa poderia ter previsto que seria esse tipo de exceção, não teria muito espaço nesse momento atual, dada a atitude do Supremo constantemente de tentar proteger transparência, acesso à informação e esse tipo de coisa. O que eu acho, no entanto, é que o presidente da República, né, o Bolsonaro, que não está acostumado e não tem nenhum tipo de tolerância para esse tipo de situação, leva ambos os tipos de coisas, que não são exatamente o mesmo tipo de coisa, pessoalmente. Parece, ele sente como se fosse uma afronta pessoal a ele, ou aos poderes dele como presidente da República. E não se trata disso. Se trata, por mais que... E na medida em que de fato é algo excepcional, como a decisão da suspensão da posse do ministro do diretor-geral da Polícia Federal, certamente tem muito mais, eu diria, culpa dele na atitude do Supremo do que o Supremo de fato atuando. Se ele tivesse um comportamento mais normal, digamos assim, em relação a essas nomeações e às suas próprias declarações, talvez ele tivesse uma simpatia maior, um espaço maior para atuar que ele próprio não permite. Então é como se ele gera o confronto e a excepcionalidade que gera o controle excepcional das suas atitudes e depois ele fica irritado com o controle excepcional que existe pelo comportamento excepcional dele próprio. Diego, eu queria ouvir sua avaliação sobre isso para depois a gente reagir, porque só nessa primeira passagem da Juliana e do Tomás a gente tem muito assunto para falar. Diego, agora você que está sem. Obrigado por avisar. Uma imagem que a Juliana usou que eu achei interessante para pensar o Supremo nesse momento é desses dois Supremos, né, do Toffoli e do Celso de Mello. E essa divisão, né, de vários Supremos, de vários rostos públicos do Supremo, manifestações e posições diferentes, é uma tônica do tribunal há muitos anos já. Mas esse seria um momento que, a princípio, sugeriria uma união maior, né? Você vê essas decisões importantes que limitam os poderes limitam diversas medidas do governo federal, elas têm sido com votações expressivas a favor, né, da medida que deve ser controlada, né, quase todas unânimes ou próximo disso. Mas eu acho que esse é um momento importante porque, como o Tomás falou, são coisas excepcionais. Isso pode fazer, então, com que a gente não perceba
certas tensões e divergências entre os ministros, porque talvez os casos sejam muito fáceis, né, de um lado. Então, de um lado, você tem casos que são muito fáceis, aí o ponto do Tomás, essa divergência não aparece. De outro, você tem atuações individuais, como o de Toffoli e do ministro Celso de Mello, sobre as quais a gente não tem resposta coletiva ainda. Então, esse é um cenário perfeito para você se iludir com relação ao que de fato tem de união dentro do tribunal. E eu queria colocar só um ponto para exemplificar isso, né? Esse pedido de reconsideração da decisão do ministro Alexandre de Moraes, feito pela AGU, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a nomeação do Ramagem para ser diretor da Polícia Federal, ela foi uma decisão, né, polêmica, aplaudida por muitos setores da sociedade, bastante controversa tecnicamente, mas como a gente falou na semana passada, o que o resto do Supremo pensa disso? A gente especulou, se eu não me engano, todos concordamos que os ministros poderiam até concordar com a decisão naquele momento, mas quando ela viesse à plenária não saberíamos exatamente qual seria a decisão num outro contexto. Então, por exemplo, esse é um ponto que pode provocar alguma tensão nos ministros supremos. Se eles forem forçados a se pronunciar sobre a proposição, né, juízes podem fazer controle de nomeações para cargos desse tipo do executivo em todo o Brasil, essa é a mensagem que você vai enviar, talvez a gente veja algumas divergências aparecendo, né? Mas quanto mais excepcional for a medida que o ministro individual está adotando, também maior a chance, não só é afetada pela excepcionalidade do comportamento do Bolsonaro, mas as próprias ações individuais dos ministros, quanto mais excepcionais, maior a chance de elas gerarem algum tipo de tensão quando levadas para o plenário decidir. Acho que a gente vai ver isso acontecer nas próximas semanas, se essa reconsideração do caso do Ramagem for de fato adiante. Juliana, eu queria voltar a você, e o Diego usou uma expressão bem interessante, que é a ilusão de que as 11 ilhas estavam formando novamente um arquipélago. Alguém falou em continente, mas a imagem que se tinha anteriormente é de que as 11 ilhas formavam um arquipélago, depois isso se perdeu. E isso parecia uma ideia verdadeira pelo 10-1 que a gente estava tendo, pelo 11-0 nos placares no Supremo, ou 9-0, com a falta de algum ministro, quando no ano passado nós tivemos um ano de 6-5. Ano passado foi marcado por decisões 6-5, 7-4. Mas essa era uma falsa imagem e que rapidamente ia cair, e acho que em 2 semanas essa percepção foi embora, né? A gente não pode mais olhar o Supremo como se fosse uníssono, essa doce ilusão de que teríamos um Supremo de um continente apenas, né? Sim, de fato, essa ilusão ela se desfaz com essa postura assim proeminente de pelo menos 2 ministros, e aí se a gente acrescenta o Alexandre de Moraes na semana passada, 3 ministros. E o Barroso também, né? Claro, o Barroso também, com a decisão também. dele. E o próprio Gilmar Mendes com as declarações que tem dado, né? Que são os ministros que têm sido mais vocais nesse momento. O que eu acrescentaria é que existe uma ilusão adicional, que essa talvez permaneça e se alterne, que é sobre o posicionamento do Supremo como instituição, no sentido de que, ora, o Supremo é acusado de não fazer nada, né, de ser conivente com os desmandos e os excessos do governo federal, ora, o Supremo é considerado, acusado de ser ativista. Isso, às vezes, é pelas mesmas pessoas, né? E eu acho que essa ilusão, ela vem justamente de não se ver o fato de que essas duas coisas convivem de maneira concomitante nas pessoas individuais de certos ministros. Então, essas afirmações que às vezes aparecem como o Supremo agora resolveu reagir, ou o Supremo não faz nada, elas também são ilusões na medida em que elas não consideram justamente essa fragmentação que você estava colocando. Nesses dias eu recebi perguntas de alguns amigos, também que avaliam o Supremo, analisam, acompanham, quando o governo ganhou no Supremo nos últimos meses. Eu rebato essa pergunta para vocês, mas eu citei só um caso para ele. A reforma da Previdência está intacta até hoje. As pessoas esquecem da inação do Supremo também em muitos temas, né? E eu rebato essa pergunta para vocês. A gente viu nos últimos dias, como a Ju mencionou, a tese de que o Supremo resolveu reagir, saiu a campo e está impondo controles ao Bolsonaro. Eu queria voltar a você, Tomás, até porque você falou de excepcionalidade. Você acha que essa é uma visão correta, de que o Supremo saiu a campo e agora está podando alguns excessos do presidente?
Não, o presidente certamente teve derrotas recentes, né? Mas eu acho que a gente tem que chamar a atenção, eu acho, manter a linha do que a gente tem conversado aqui. Primeiro em que medida foi o Supremo, foram decisões colegiadas, e em que medida foram ministros individuais. Primeira questão é essa. E a segunda, o quanto as derrotas que o presidente parece ter sofrido recentemente, elas parecem ser quase derrotas autoimpostas, né? Ele se coloca numa situação na qual o tribunal se vê forçado a decidir, e ao ser forçado a decidir, é forçado a dar uma decisão contrária em relação a ele, né? O que eu quero dizer o presidente poderia estar fazendo inúmeras coisas durante, e está fazendo, tomando diversas medidas durante essa crise, mas o que vai ser controlado é acrescentar no meio dessas medidas resolver excepcionar lá. E é algo que, claro que é verdade que o Supremo está controlando isso, mas é verdade também que isso talvez não devesse nem estar nessa medida. Você coloca isso ali, isso não é algo que, digamos, que está no coração de nada do que o governo precisa fazer para enfrentar a crise. Ou então, falando sobre, inclusive, vitórias do Supremo, a gente viu o presidente pedindo, inclusive, para poder ir além, digamos assim, excepcionar certas medidas que dizem respeito à lei de responsabilidade fiscal, né, para lidar com a crise, e o Supremo claramente foi lá e deu esse poder a ele. É claro que deu esse poder a ele e aproveitou para dizer que os governadores também estavam dentro dessa exceção, que volta àquela divisão. Eu acho que o Supremo não tem nenhuma dificuldade, com frequência pode ser até chamado de pró-governo de maneira geral, quando a gente está falando de entender de maneira ampla os poderes que o governo tem para lidar com crises, sejam elas econômicas, sejam elas de saúde pública. Onde a gente está vendo algum tipo de controle ou por algum tipo de medida de violação a padrões básicos de respeito institucional, ou pelo fato de ter conflitos, e conflitos, inclusive, que são desnecessários, em certa medida, né? Esse conflito entre o executivo federal, entre o presidente da República e os governadores, é algo que está acontecendo em grande medida por uma questão de personalidade do presidente. E é claro que se você tem esse tipo de conflito, o tribunal se vê obrigado a ter que arbitrar esse tipo de conflito, porque, basicamente, porque os governadores precisam saber o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer, ou então porque você tem medidas provisórias sendo editadas nesse momento que tem efeito imediato. Então isso é só para dizer, eu acho que o governo está perdendo em coisas que, se você for ver, são coisas que importam muito, talvez, pessoalmente para o presidente Bolsonaro, porque ele se importa com qualquer derrota, ou porque é muito importante para ele quem ele quer nomear ou não quer nomear como diretor-geral da Polícia Federal, mas não são questões que importam para a crise que nós estamos vivendo. O tribunal não está impedindo o governo de atuar, inclusive, de maneira efetiva em relação à crise. Então, assim, acho que essa seria mais ou menos o que eu vejo nessa... É aquilo, né, Tomás? Assim, o Supremo vai continuar sendo um tribunal pró-governabilidade, não necessariamente pró-governo, né? Exatamente. Não vai impor restrições à pauta econômica, independentemente de ser liberal ou não ser liberal, mas geralmente o Supremo não impõe derrotas ao Supremo nessas questões, questão fiscal, a não ser que tenha algo muito grave, tipo redução de salário e de jornada de trabalho, como o Supremo barrou lá atrás. Mas, Diego, eu queria te ouvir, diga. De novo, Diego. Pois, voltando a esse ponto, acho que a questão do ramagem, de novo, é um exemplo que complica isso daí, porque a gente tem ali claramente uma questão de interesse do presidente nessa nomeação, mas o que está em jogo é uma tese que tem a ver com governabilidade de outros governos no futuro, né? Saber se pode haver controle judicial desse tipo de nomeação vai muito além do caso do ramagem. Então, acho interessante pensar que tem alguns casos que vão complicar essa distinção que o Tomás colocou, que eu acho que explica muito do que está acontecendo. Mas, Diego, eu acho que tem uma mistura, eu vou voltar ao Tomás. O presidente Bolsonaro, ele confunde as esferas. Ele confunde a esfera de cargo de presidente da República com a sua personalidade, né? E é algo, isso a gente já via desde o começo, a gente viu em outros exemplos, em outros países, de presidentes que não saíram da campanha.
O Bolsonaro não saiu da campanha e continua insuflando a sua base de sustentação. Então, às vezes, uma derrota para ele política, no Congresso Nacional ou no Supremo, é mais um elemento a favor dele. O que pareceria um contrassenso, mas há derrotas para ele que acabam parecendo vitória, porque nas redes sociais ou entre suas bases, aquilo ganha mais um elemento contra o Supremo. Então, ele consegue jogar mais essa militância dele contra o tribunal, contra o establishment. Então, uma decisão dessa do Ramagem pode ser importante para ele. Agora, se a gente pensar num governo que não esteja vivendo uma crise econômica, política, etc., que tenha base de sustentação sólida, uma decisão dessa como do Ramagem seria improvável. A gente só vê uma decisão dessa num governo fraco, sem sustentação, sem pontes com o tribunal. Num governo normal, essa tese daí ela pode passar absolutamente batida, porque alguém vai negar liminarmente o pedido no mandado de segurança e vamos embora, né? Sim, mas aí... Desculpe. Não, desculpa, que o Recondo tinha falado que... Mas tem a ver com o que a gente está falando também. Mas eu acho que não é à toa, reagindo inclusive ao que você falou, Diego, eu acho que não é à toa que a gente vê esses atos de controle específicos e excepcionais, e a gente não vê uma posição coletiva do tribunal dizendo que esse controle pode ocorrer. Eu acho que, a não ser que ele fosse forçado a fazer isso, eu acho que é muito improvável que o tribunal afirmasse uma tese geral de controlabilidade desse tipo de nomeação. O que seria mais esperado conhecendo o tribunal, inclusive, seria afirmar uma tese negativa de que o controle não existe, salvo casos teratológicos ou excepcionais, aquela válvula de escape que eles deixam abertas, que servem exatamente para que eles deixem aberta essa exceção para controlar casos como os que a gente está vendo agora, caso eles aconteçam no futuro, né? O tribunal tem dificuldade de dizer que ele não pode controlar nunca. Mesmo quando ele tem uma postura mais passiva pela governabilidade, certamente o tribunal não quer ministros individuais e certamente não quer juízes pelo país controlando posse de ministros nesse governo de maneira geral e em outros, mas ele também não vai se colocar numa situação em que ele vai amarrar suas próprias mãos e dizer que ele nunca pode fazer isso. E se ele fizer isso, a gente vai ver ministros também... Se ele não desestabelecer a exceção ele mesmo, algum ministro no futuro dá uma monocrática dizendo que esse caso é excepcional e não cabe na regra. Então, enquanto a gente tiver decisão monocrática, a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas, concordo com o Recondo, claro que em contextos muito específicos, que envolvem com a peculiaridade do caso e a peculiaridade de um governo fraco, enfraquecido e em grande medida disfuncional. Quando citou o caso da reforma da Previdência, eu acrescentaria também as decisões que o Supremo tem tomado com relação às medidas trabalhistas durante a Covid, né? As derrotas do governo foram muito pequenas, agora a gente teve uma, né, com relação a considerar a contaminação pelo Covid doença ocupacional e também as regras que restringiam a atuação dos auditores, mas foi só isso, né? A maior parte das medidas trabalhistas foram endossadas pelo Supremo nessa linha do que a gente estava falando antes. E fica essa falsa impressão, né, de que o Supremo saiu a campo. Eu achei bastante interessante nos últimos dias ver isso, sem olhar a inação do tribunal em vários dos outros temas. Mas eu queria voltar a você, Diego, mas para pedir uma avaliação sobre a postura do Toffoli. Nessa quinta-feira, o presidente da República atravessa a Praça dos Três Poderes e vai para o gabinete dele, levando empresários e ministros, a maior parte dos seus ministros, os mais importantes inclusive, e parece que quer dividir com ele, parecia uma coisa de prestígio, né? O presidente da República ia ao Supremo com os seus principais ministros, ia ao Supremo com seus principais ministros para uma demonstração de certo prestígio para o Supremo. Mas quando faz uma live, transmite aquilo e bota os empresários quase para dividir a responsabilidade executiva e Supremo pela crise econômica, parece que foi um pouco demais. E os ministros criticaram bastante isso. Eu queria que você fizesse uma avaliação do Toffoli e também das complicações de um presidente num caso como esse, né? De um presidente do Supremo num caso como esse. Bom, Felipe, supondo que o que aconteceu foi, a reunião estava regularmente agendada, sabia-se quem ia participar dela, sabia-se o horário, né? O Toffoli foi avisado, concordou, e o elemento novo foi transformar aquilo numa live, né? Isso é um equívoco da parte do presidente da República. Ele não deveria poder fazer isso, mas dado que ele é o presidente da República, está ali e está iniciando esse tipo de procedimento,
É como essa gravação que acontece, né, no Skype, né? Ao permanecer na chamada, sendo avisado que está sendo gravado, você está aquecendo com aquilo. Então, mesmo que ele não tenha concordado antes, né, e eu entendo que não tenha pelas informações, mas alguma coisa deveria ter sido feita, então, para evitar esse cenário. Ele acabou participando dessa live improvável, improvisada, e eu acho que esse tipo de situação coloca um pouco, torna mais difícil ele manter um pouco a postura que ele vem tentando manter, né? Tá um pouco difícil de saber, afinal, qual que é a posição do Toffoli nessa relação toda com o Supremo, né? A Juliana usou o Toffoli como um exemplo, né, seria a face conciliadora. Mas, por outro lado, aparecem na imprensa informações de que, né, ele estaria com algumas decisões do Supremo, como essa do Ramagem, por exemplo, ele estaria mais que tentando conciliar, ele estaria tentando brigar para reverter, inclusive. Reverter. Né? Não sei se essas informações são verdadeiras ou não, mas elas não são compatíveis com uma postura de conciliação. É uma postura que, numa leitura possível, é de mesmo, né, defesa dessas posições dentro do tribunal. E se essas leituras estão aí no espaço público, é interessante se perguntar por que o ministro Toffoli não assume, então, uma posição um pouco mais firme com relação a essas leituras possíveis, né? Então, você vê esse discurso do ministro Toffoli em defesa da liberdade de expressão, me pareceu um pouco necessário, mas um pouco frágil, assim, não foi realmente um discurso. Ele não cita especificamente do que ele está falando, ele não cita os episódios, e ele transforma num discurso de sempre, que é falar da quantidade de casos colegiados que o Supremo está decidindo. Então, é um discurso que burocratiza algo que talvez não devesse ser burocrático, né? E um episódio como esse, em que ele é arrastado contra a vontade dele para essa performance do presidente, profundamente imprópria, seria interessante imaginar, né, até quando é possível manter essa postura de indefinição com relação à relação com o governo. Eu queria dividir com vocês algumas coisas que a gente ouviu nessa semana dos ministros, dos assessores do Toffoli, para ver um pouco da dificuldade. Não é concordando com o argumento nem de um lado nem de outro, mas expondo um pouco as dificuldades. Toffoli diz que, os seus assessores dizem que ele precisa manter alguma ponte ainda com o governo. Hoje a gente sabe que o presidente da Câmara tem pontes rompidas com o Palácio do Planalto, e o Toffoli tem especialmente uma ponte com militares. E o Davi Alcolumbre é outra pessoa que também tem pontes com o governo. E ele diz que é preciso, como presidente de um poder, manter essas pontes. Do outro lado, ministros do tribunal dizem que ele confunde manter pontes com adesismo. Mas no passado a gente tinha um presidente do Supremo que representava de fato a instituição. Era o presidente quem falava. Os outros ministros só falavam nos autos e não se manifestavam, não participavam de negociações. Houve até assessor do ministro Toffoli que disse que nessas conversas com militares para tentar botar panos quentes em determinadas crises, ele se deparava com outros ministros atravessando o caminho também para fazer negociações, para tentar estabelecer pontes. Então, essa era uma dificuldade dele. E aí, o presidente tenta manter essas pontes quando outros ministros dão decisões que geram polêmica. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, primeiro, o presidente do Supremo precisa manter esse tipo de relacionamento ou basta ele ser ministro do Supremo e ele está legitimado por essa postura? Precisa desse atravessar de rua para manter pontes? É assim que a gente vai ver um presidente do Supremo? É isso que a gente pode esperar daqui para o futuro também? Porque não me parece que tenha sido assim com a ministra Carmen, não me parece que tenha sido assim no passado, por exemplo, com o ministro Brito. Mas essa é a postura normal de um presidente do Supremo? Diego, vai você. Sim, Felipe, acho que, primeiro, talvez não tenha sido a postura dos presidentes imediatamente anteriores ao ministro Toffoli, mas me parece que seria equivocado descrever necessariamente a tradição brasileira desde 88, né, e talvez antes, você poderia lembrar de alguns exemplos,
de ter... Não me parece que é uma tradição clara de um presidente que não faça algum tipo de diálogo com o Poder Executivo para além dos conflitos que já foram judicializados, né? Por exemplo, o ministro Nelson Jobim, quando era presidente, fazia esse tipo de movimentação de maneira bastante pública, né? Discutia projetos de lei de interesse do judiciário e da administração. Lembrando alguns casos, a PEC que estabeleceu o pagamento de precatórios nasceu do gabinete do Nelson Jobim, presidente do Supremo. Pacto Republicano, o primeiro foi assinado também com Jobim, depois com Gilmar. O ministro Lewandowski tinha conversas com ministros do governo e com a própria presidente de maneira frequente, também durante o processo de impeachment com Renan Calheiros e outras lideranças que eram contrárias ao impeachment. Então, de fato, assim, num passado recente, a gente tem muito dessa proeminência e desse diálogo que não sei se é institucional, mas é um diálogo político, né? Sim, e o presidente está colocado numa posição em que parece menos estranho que ele faça esse tipo de ponte do que outros ministros individualmente. Se alguém tem que fazer, que seja ele. Então, eu não sei, talvez seja um fenômeno recente, né, do ministro Nelson Jobim para cá, talvez o ministro Gilmar Mendes tenha sido outro que também tenha feito esse trânsito mais. A questão é se perguntar o que se perde, né, quando você faz isso. E quando você faz isso, não numa situação excepcional, não estamos dizendo que naquela noite em que os ministros do Supremo foram consultados quando a situação de Tancredo Neves ficou grave, né, sobre qual seria a posição, esse é um caso excepcional, mas de um ministro do Supremo que ele está, por definição e de antemão, à disposição para conversar e tentar facilitar a tomada de certas decisões no dia a dia, acho que algo se perde com relação a isso. E uma das coisas que se perde, que a gente vê agora, é que o ministro do Supremo, que é do Supremo, há dúvidas públicas com relação a onde ele está, digamos, colocando mais ênfase, né? Em que interesses ele está representando, no fim das contas. E me parece que não dá para acreditar que a conciliação de antemão com o Executivo ou a coordenação antecipada é necessariamente do interesse do tribunal, né? Isso, às vezes, pode colocar o tribunal numa situação em que o presidente o amarrou, ou tentou amarrar com certas medidas que depois vão ser contestadas lá na frente, né? Acho que é uma perda. Outro exemplo foi do ministro Gilmar Mendes, que foi ao Palácio do Planalto para explicar como tinha sido a crise do apagão, como o governo Fernando Henrique tinha se posicionado e dando sugestões, né? E isso ele falou publicamente, ele não escondeu isso. Da mesma forma, PEC da guerra, que é para ter mais flexibilidade orçamentária, também teve participação de ministros do Supremo e sugestão de ministros do Supremo. Até no passado houve, pré-88, casos de o governo pedir recomendações ou pedir manifestações de ministros do Supremo sobre determinadas propostas, mas era uma coisa muito rara, né? O que a gente vê agora é quase... Você cunhou aquela expressão do Supremo Solucionador Geral da República, mas virou um consultor também, né? Em alguns momentos virou uma espécie de consultoria para grandes casos, né? E que consultor é esse que, no fundo, está falando em nome próprio nesses casos, né? Não pode garantir que o que ele pretende que é a posição da instituição de fato vá ser quando o conflito surgir. Então, me parece bastante complicado, me parece pouco eficaz e perigoso. Uma tentativa de fazer uma promessa desse tipo, ou de sinalizar o que é uma posição do tribunal, uma resposta, uma consulta desse tipo, me parece que tem grande chance de dar errado. Tomás, eu queria voltar a você num ponto que é a dificuldade do presidente em ser a liderança do tribunal. Eu acho que a gente perdeu isso há algum tempo e essa fragmentação gerou a possibilidade de cada um fazer suas agendas, inclusive agendas políticas próprias, né? E aí eu queria te ouvir numa avaliação sobre essa dificuldade que o Toffoli tem também de lidar com um tribunal em que todo mundo se representa, sozinho, tem uma agenda própria. Olha, eu não sei se é excepcional a existência de presidentes que não são propriamente lideranças no tribunal. Eu acho que isso já aconteceu antes, e isso tem a ver com o sistema que o tribunal adotou, assim como vários, né, de ter uma presidência que é basicamente rotativa por antiguidade, né? Isso significa que o presidente da vez
não é alguém que foi eleito pela sua capacidade de liderança, ou pela sua representatividade, ou pelo seu apoio interno. Ele é presidente da vez apenas aleatoriamente por ser a vez dele, né? Então, a liderança dele, ele acaba tendo que construir no cargo, né? Ou antes do cargo, em antecipação do cargo. Mas se ele não fez isso, se ele não tem essa posição, vai ser o fato dele estar na cadeira de presidente que vai lhe dar essa liderança interna. Pode lhe dar prerrogativas institucionais. Ele pode ter um controle da pauta que, de fato, ele tem porque ele está numa posição de exercê-lo, né? Então, o que eu acho que a gente tem que separar é, sendo o sistema esse, a gente já teve presidentes que eram lideranças e que não eram, e isso faz parte da história do tribunal. O que mudou, talvez, é o comportamento dos ministros individuais e o papel do Supremo na política brasileira, né? Então, por exemplo, falar com a imprensa. Numa época em que os ministros falavam menos com a imprensa, apesar da aleatoriedade, sendo liderança ou não, talvez de fato o presidente fosse a voz do tribunal. Isso não significava que ele necessariamente representava mais o tribunal ou menos, por causa disso, mas certamente ele tinha um microfone, um espaço e uma capacidade de a voz dele ser ouvida, até porque talvez ela fosse uma das poucas que era dita, se pronunciava, e hoje você tem uma cacofonia que isso é parte da nossa realidade, né? Independente, mesmo presidentes que tenham capacidade de liderança vão ter que lidar com o fato de que os outros ministros vão estar falando na imprensa. Os outros ministros estarem falando ou se encontrando com o governo não é pela falta de liderança. Agora, a falta de liderança é uma realidade desse sistema. Talvez fosse o caso de pensar se esse é o melhor sistema mesmo, se a gente não deve adotar um sistema diferente. É claro que quando você muda, isso traz outros problemas, né? Isso vai gerar conflitos, isso vai gerar, né, blocos internos, mas esses blocos já existem, né? Mas essas disputas se tornariam mais reais, importaria novos problemas. Mas a gente tem um problema atual, que é quem está na cadeira do presidente não fala pelo tribunal. E mesmo o decano, eu acho que é importante a gente chamar atenção a isso. A gente está há tanto tempo com um decano que, de fato, tem respeito interno e representatividade, que é o ministro Celso de Mello, que a gente está acostumado a achar que o decano sempre vai ser assim. O mesmo vale para o decano. O decano é simplesmente o ministro mais antigo. Quando a gente tiver algum ministro mais antigo que não tenha esse respeito interno, a gente também vai ver um decano que não fala pelo tribunal e que não tem esse grau de respeito que a gente talvez esteja acostumado a ver. Não tem jeito. O decano é decano simplesmente por ser mais antigo, o presidente é presidente só por ser a vez dele, a liderança que ele tiver ele vai ter que construir, ou ele já tinha, ou ele vai ter que construir, e alguns presidentes são mais hábeis em fazer isso do que outros. Até antes de voltar para a Ju, tem um ponto, Tomás, que você mencionou, e que mostra novamente essa ilusão que pode ser criada por versões que partam do próprio tribunal. A ideia de que o Toffoli tem a capacidade de reverter a decisão no tribunal, no Supremo, sobre ramagem, é uma ilusão. Imagine você que trabalhou lá, um ministro chegar para o outro e falar, olha, eu gostaria que você revertesse sua decisão e fizesse ponderações absolutamente políticas, não necessariamente do ponto de vista técnico. A gente sabe que isso é uma ilusão. Nenhum ministro tem abertura com um colega para um diálogo como esse. Pode ser presidente, pode ser decano, quem quer que seja, né? Isso me parecia uma absoluta ilusão, ou uma tentativa do presidente Toffoli de mandar um recado para fora de que estava tentando manter essas pontes com o governo e com os militares. Uma crítica à decisão do Alexandre de Moraes. Mas a capacidade dele de reverter qualquer decisão interna de outro ministro é zero, né? O presidente, ele apenas tem um voto, né? Ele, como qualquer outro, inclusive vota por último. Eu acho que o que a gente tem, às vezes, é uma capacidade, talvez, de fazer pressão para que seja pautado algo, para que isso seja liberado para pauta, né? Mais rápido. E essa pressão, especialmente se ele não estiver sozinho, né? E daí, de novo, é a capacidade de liderança. O presidente sozinho, me parece, quando ele está sozinho, isolado, mesmo esse tipo de pressão não é tão forte, né? Agora, se ele de fato tiver uma maioria de ministros com eles fazendo com a mesma intenção, mas a gente também viu que há limites para esse tipo de pressão. A gente já viu no passado pressões imensas para um ministro liberar um processo para pauta ou uma vista, e se o ministro tiver convicção suficiente, ou estiver disposto o suficiente de segurar aquilo por tempo indeterminado, você não controla. Acho que essa que é a questão. Nem a pauta, que talvez seja a área na qual o presidente tinha maior influência, é uma área na qual ele consegue, de fato, determinar o que vai acontecer ou não. Porque
Ele não consegue obrigar um ministro a liberar um processo para pauta e ele não consegue proibir um ministro de pedir vista e impedir o julgamento daquele processo que tenha sido pautado anteriormente. Juliana, eu queria voltar a você para falar sobre Celso de Mello. Celso de Mello, as decisões que ele tem tomado no inquérito aberto para investigar as imputações que o Moro fez contra o Bolsonaro, os termos que ele usou, e eu queria que você descrevesse um pouco esse tribunal que você mencionou aí, um tribunal à parte, que é hoje o Tribunal Celso de Mello. Recondo, deixa eu só recuperar uma questão aqui com relação ao Toffoli, que foi levantada tanto Claro. pela sua fala, quanto do Diego e do Tomás, que é a questão da justificativa, né? Você abriu a pergunta colocando se seria necessário que existisse essa ponte entre o presidente Supremo e governo federal. A questão é que o ministro Dias Toffoli, desde o princípio, pressupôs essa necessidade sem justificar, e agora também a justificativa para esse tipo de ponte que está sendo feita, que para alguns seria criticada, né, como uma adesão, que ele denomina ou ele caracteriza como uma harmonização, uma cooperação, mas que para alguns seria uma mera adesão ao governo federal, também não está justificado, né? Pelo menos não externamente, porque esse estilo de ponte. Então, acho que são duas perguntas diferentes, se é necessária uma ponte e se é necessária uma ponte nesse estilo ou dessa forma, e nenhuma das duas está respondida pelo ministro Dias Toffoli, pelo menos externamente. E internamente, parece que não também, inclusive pelas considerações que vocês fizeram agora, né? Que não se revela essa liderança interna dele, então provavelmente essas justificativas ou não estão colocadas para dentro ou não são convincentes para dentro. Então, acho que a presidência acaba que fica marcada por essa ponte de alguma maneira mal sucedida e que ainda abre um flanco para o Supremo ter que lidar com essa crítica. E aí, nesse sentido, eu acho que o ministro Celso de Mello, ele tenta fazer uma oposição a isso, então, na medida em que o ministro presidente Dias Toffoli, ele adota uma postura mais pragmática, né, buscando resolver conflitos de uma maneira mais política, o ministro Celso de Mello, ele reitera uma postura, digamos assim, principiológica, né? E eu acho que isso fica bastante exemplificado nessa decisão que ele deu bem recente, em que ele autoriza uma manifestação contra o próprio Supremo, né? Eu acho que isso é uma declaração, não é à toa que ele dá uma decisão dessa nesse momento, uma maneira de dizer, olha, eu não estou fazendo considerações políticas nem pragmáticas aqui, eu estou agindo baseado em princípios, então eu estou autorizando uma manifestação contra o próprio Supremo, porque existe o direito de reunião e o direito de reunião é para todos. E, de alguma maneira, essa postura principiológica está se refletindo nessa aplicação estrita das normas, inclusive processuais, dentro dos inquéritos, né? Aliás, do inquérito relativo à fala, ou decorrente da fala do ministro Sérgio Moro. O ponto que eu acho que fica em questão é se haveria um exagero nessa aplicação da norma. E aí eu acredito que essa acusação esteja mais direcionada ao estilo do que ao conteúdo em si, porque não me parece que ele esteja exigindo nada excepcional. Talvez o ponto mais sensível seja a questão do sigilo da reunião, né? Do vídeo que ele requer, né? O vídeo da reunião em que teriam acontecido que teria acontecido o episódio de uma talvez ameaça ao ministro Sérgio Moro, que isso estaria gravado, e ele pede esse vídeo num inquérito que ele mesmo publicizou. Então, acho que isso talvez é um nó que está colocado, mas acho que a crítica não necessariamente ela se direciona a essa questão. Talvez ela seja uma crítica que deriva mais da forma, e aí especificamente da expressão que ele usou quando ele trata de condução coercitiva, que debaixo de vara, né, ou debaixo da vara. Então, a condução coercitiva dos generais, né, chamados para testemunhar, né? Agora, a Juliana levantou um ponto e que todo mundo se coçou aqui na cadeira, porque foi a justificação do ministro Celso de Mello, do ministro Dias Toffoli, para estabelecer essas pontes. Eu vou passar primeiro para o Diego, mas só fazendo uma lembrança, Diego, tratando do que a Ju falou,
a gente tem que lembrar que, e discordando um pouquinho dessa falta de justificação, talvez ela se baseie, ou se baseava no início, naquele clima que a gente saiu da campanha eleitoral. As pessoas saíram da campanha eleitoral com um discurso eleitoral do presidente, do então candidato vitorioso Jair Bolsonaro, que parecia algo de exceção. Falava em aumentar o número de ministros do Supremo e mantinha um discurso, os filhos davam declarações também sobre fechamento do tribunal. Então ele sai daquele momento olhando uma possível ameaça contra o tribunal, e aí essa é seria, não estou querendo justificar, mas um argumento para estabelecer pontes. Eu lembro da dificuldade da ministra Carmen Lúcia, na presidência dela, que foi lidar com o momento Lava Jato. Aquilo contaminou completamente a presidência dela. E talvez Bolsonaro esteja contaminando sobremaneira e indelevelmente a presidência do Toffoli. Mas, Diego, fique à vontade. Não, acho é verdade que esse é um cenário ruim para qualquer presidente do Supremo, como a Lava Jato também teria sido por razões diferentes, não tenho a menor dúvida. São tempos difíceis para presidir o Supremo e que vão permanecer até as próximas presidências, né? Mas é interessante pensar assim, o que você ganha não se colocando a tarefa, o imperativo de estabelecer pontes desse tipo, né? Acho que tem vantagens que precisam ser destacadas. A primeira é que se você não coloca essa responsabilidade como meta da sua presidência, você não precisa assumir responsabilidade sobre coisas sobre as quais você não tem controle. Então, por exemplo, agora, essa liminar, essa decisão do ministro Celso de Mello, que a Juliana estava mencionando, o ministro Toffoli não tem nenhuma responsabilidade sobre ela, da forma como o Supremo é estruturado. Isso é uma decisão individual do ministro Celso de Mello, que está presidindo essa investigação, está relatando esse inquérito. E se você não disse de antemão, se você não construiu a ponte a partir da qual você vai ser cobrado, poxa, como é que seu tribunal está fazendo isso? Você não tem ponte para te cobrarem, né? Você pode dizer, mas eu sou apenas... A minha liderança é para dentro também, né? Então, o que você mencionou é muito importante, mas me parece que uma opção, até nesse cenário de governo Bolsonaro, era ter investido para dentro, né? Pode ser que o ministro Toffoli tenha feito isso também, mas é investir para dentro e conversar com os ministros, entender as posições, entender o que está acontecendo ali dentro, muito mais do que tentar fazer essa ponte. Uma outra vantagem de você não construir pontes, né, pensando nesse caso ainda do ministro Celso de Mello, é que sem ponte, o jipe do cabo e o soldado não vão chegar até você também, né? Vão demorar mais para chegar até você. E me parece que criar esse fast track, né, só reforçando o meu ponto, pode fazer com que você seja cobrado e colocado em situações muito difíceis de desentranhar em comparação com um presidente que diz: eu estou aqui com os meus pares e eu lido com eles, e eu falo institucionalmente para fora o que for necessário. E além disso, se você fica tentando construir pontes unilateralmente, essa live do Bolsonaro, por exemplo, isso é uma espécie de agressão à presidência do Supremo, né? Isso é você começar a transmitir sem autorização na hora, politizar o evento dessa forma, né? Isso não é alguém que está querendo construir ponte. Então, acho que também, e aí você vai ficar sozinho insistindo nisso. Então, tem várias questões em aberto, mas é importante reforçar alguns pontos. Um ponto que apareceu na sua fala, na fala do Tomás também, a presidência do Supremo, apesar dessa forma burocrática, né, ela é regularmente burocrática, ela acontece sem surpresas, 2 anos vai trocando, você já sabe quem vai ser. Justamente por isso, ela varia selvagemmente em termos de estilo. A gente não tem realmente uma tradição clara, saber o que esperar, o que é o apropriado, isso está em construção. O que só aumenta a responsabilidade de um presidente nesse momento. Ele está enviando sinais para debates futuros sobre o que um presidente pode ou não pode fazer, o que se espera de um presidente do Supremo. Tomás, antes de te ouvir, eu só lembro de um primeiro e talvez um grande erro que foi cometido pelo presidente Dias Toffoli. Talvez ao final ele nem admita isso, mas se vocês lembrarem o discurso de posse dele como presidente do Supremo, ele disse que seria um conciliador. Primeiro, essa é uma postura impossível no Supremo. Dos últimos anos, não é deste Supremo, é dos últimos anos. Não existe conciliação possível. E ele quer se colocar como conciliador/moderador no momento de absoluta tensão. E assim, ele vendeu algo impossível. Ele não conseguiria entregar. E isso fica cada vez mais claro. Tomás.
Não, eu quero retomar que a gente está falando sobre isso, que se é que existe um papel do presidente em relação às outras instituições, a gente tem que pensar no termo. É um papel de representação institucional. E a representação é institucional. Tem 2 significados que eu tiraria dela ser institucional. Primeiro, que ela tem que ser sobre temas institucionais. O tema desse encontro tem que ser um tema que diga respeito, de fato, né, à instituição, seja o judiciário como um todo, seja o Supremo. E o segundo, se ele está representando a instituição, não é a visão pessoal e idiosincrática daquele presidente sobre o que ele acha que deveria ser feito ou não ser feito pela instituição. Ele tem que, de fato, se ele fala para a instituição, ele tem que saber se ele tem ou não tem apoio da maioria, se não todos os ministros. E realmente, se o tribunal se divide muito sobre temas específicos substantivos, nos temas institucionais a gente tende a ter mais consenso. Não estou dizendo que a gente sempre vai ter consenso, então também é mais fácil. Se você só fala sobre temas institucionais, é mais fácil você falar sobre temas que você tem consenso e apoio dos seus colegas. Quanto mais você começa a falar sobre temas substantivos, além de talvez haver uma irritação sobre você estar falando sobre coisas que não deveria, você também está entrando em áreas em que tem dissenso. E a gente vai perdendo isso. A gente falou de ter uma tradição, de ter memória. Realmente, além de estilo, você lembrou de exemplos como, por exemplo, o fato de que o ministro Jobim foi muito ativo, né, num pacto republicano no momento da reforma do judiciário. Mas ela era uma reforma do judiciário, né? A gente até pode discutir especificamente se houve uma atuação para além do estritamente institucional naquele momento. Mas eu acho que a gente está falando de um tema específico. Quando a gente começa a falar do Supremo querendo participar de discussões sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista, a justificativa, às vezes, ela é simplesmente, ela é no sentido de que ela interessa ao judiciário porque esses processos serão julgados pelo judiciário. Então é como se você transformasse um motivo pelo qual eles não deveriam falar sobre isso, o motivo pelo qual eles não deveriam se pronunciar sobre isso, que é exatamente porque isso vai ser julgado pelo judiciário, e uma justificativa para falar sobre isso. Como isso vai ser julgado pelo judiciário, isso passa a ser de interesse da instituição do judiciário. Não é. E eu acho que esse nuance, que é um nuance que realmente quem não está prestando atenção, às vezes parece que se você fala muito rápido, se você mexe as mãos muito rapidamente, as pessoas perdem o olho da bola e esquecem, e parece que é tudo a mesma coisa. Não é. Um dos motivos que a gente está nessa situação é que a gente tem uma tentativa de o presidente se colocar como mediador de conflitos que são políticos, que têm a ver com temas que vão ser julgados pelo Supremo, mas que não são temas propriamente institucionais. E daí ele está duplamente fragilizado. Ele não tem o apoio interno e ele também está falando sobre algo que talvez ele nem devesse estar fazendo uma função que talvez ele nem devesse estar fazendo. Mas você lembrou algo importante em relação ao Jobim, e eu também mencionei a PEC dos precatórios, que era também um problema do judiciário, né? Porque havia uma série de pedidos de intervenções federais nos estados porque não havia pagamento de precatórios. Então essa foi a solução que o tribunal buscou naquela época, estabelecer uma PEC que permitisse o pagamento regular dos precatórios pelos estados que não tinham dinheiro na época para isso. Diego, eu queria voltar ao ponto que a Juliana mencionou sobre Celso de Mello. Forma. No passado, e essa aqui, voltando na história, em 1965, o tribunal deu um habeas corpus em favor do Miguel Arraes e houve uma tentativa dos militares de descumprirem essa decisão. E o presidente, na época, que também não tinha liderança, ele foi chamado em determinado momento pelos colegas de um galo garnizé, que parecia que queria brigar sempre, e por isso recebia certas censuras internas, mas depois teve apoio, Ribeiro da Costa, enviou um telegrama para o militar responsável pela prisão do Miguel Arraes e tinha em um dos pontos a seguinte palavra: advirto que a decisão tem que ser cumprida. E os militares nunca engoliram a palavra advirto porque disseram que o ministro do Supremo não tem poder de impor uma advertência contra um general. Mas eu queria te ouvir sobre forma, que foi o que a Juliana mencionou em relação à decisão do Celso de Mello. O que você achou dessa questão em torno, essa resistência dos militares, essa reação dos militares à forma que o ministro Celso de Mello decidiu? O ministro Celso de Mello é conhecido, digamos, por sua retórica forte, mesmo com decisões que às vezes não sejam tão fortes assim. Então, isso marca a trajetória dele no Supremo em vários aspectos,
Por exemplo, se você imagina como é que era a jurisprudência do Supremo sobre controle judicial de medidas provisórias nos anos 90, né? Você tem uma série de votos do Celso que coloca de uma forma muito forte a possibilidade de controle dos pressupostos de urgência e relevância, que é o que a Constituição exige para que o presidente edite medida provisória, e que agora, com a nova Constituição, isso estaria dentro da alçada de controle do Judiciário, mas levou 15 anos, 2 décadas praticamente, para que o Supremo começasse, de fato, a controlar urgência e relevância de medidas provisórias. Então, acho que tem essa dualidade, algumas decisões do Celso, de uma retórica bastante inflamada para uma decisão que, às vezes, não acompanha o grau de radicalismo que a força das palavras do ministro sugere. Mas esse é um caso diferente, porque, de fato, as palavras pesam muito nesse caso, né? E eu entendo, inclusive, que não é que a decisão estava determinando nada de ilegal, a decisão não determinou a condução coercitiva, né? Foi um advirto, né? Ela está dizendo, lembre-se que, segundo a legislação brasileira, e esse próprio tribunal já decidiu que é uma medida excepcional, mas pode acontecer, vocês estão sujeitos à possibilidade de condução coercitiva. Desnecessário colocar isso na decisão, absolutamente desnecessário. Deliberadamente é colocado como uma espécie de advirto. E eu acho que essa escolha de palavras merece ser criticada pelo excesso e pela ameaça que coloca como parte da função judicial em geral. Isso não deveria constar de decisões judiciais, me parece. Mas é um tipo de ameaça, especialmente com relação à condução coercitiva, com a qual os brasileiros convivem nos últimos anos, né? Uma medida que foi utilizada bastante na Lava Jato, né? Provavelmente de maneiras que foram celebradas por vários integrantes das Forças Armadas, por exemplo, mas profundamente controversa e que o Supremo decidiu há alguns anos numa ADC que deveria ser excepcional. Você só pode determinar isso quando a pessoa se recusar a comparecer, tentativas frustradas de encontrar a pessoa, mas se por um lado me parece excessivo e desnecessário colocar isso na decisão, por outro me parece profundamente equivocado dizer que é errado porque eram generais, de que de alguma forma o problema tenha sido que o ministro do Supremo não pode falar assim com os generais. Se a linguagem está exagerada, ela é exagerada para qualquer pessoa, inclusive para outras pessoas que também estão citadas no inquérito, integrantes do Congresso Nacional, né? Então, me parece que é muito importante fixar que não há razão para reclamar de um tratamento equivocado por se tratarem de generais nesse caso. Isso me parece uma péssima razão, né? Se há algum excesso na decisão, é até interessante que seja o mesmo excesso a que todos os cidadãos brasileiros estão sujeitos. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso, então, que chamar atenção para o fato de que o ministro Celso de Mello fala isso por conta da exceção que essas pessoas já estão, né? Eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Um é a expressão de baixo de vara, que um floreio retórico comum, em que os juízes gostam de usar por algum motivo, que não tem nenhum motivo, talvez, para ser usado em situação nenhuma. O outro é a questão da condição coercitiva, né? Se a gente deveria ter, como você disse, que talvez não devesse ter espaço nesse momento, por que dizer isso nesse momento? Mas eu quero sinalizar que isso tem a ver com o fato de algumas daquelas autoridades, especificamente os ministros, poderem ser ouvidos com data e hora marcada por eles próprios, né? Então, parece que o motivo que essa declaração está ali é para dizer, olha, é verdade que você vai ser ouvido com data e hora marcada, mas não use isso para adiar o seu depoimento, porque se você, por acaso, esse prazo ultrapassar, a gente vai marcar um horário e vocês vão ter que vir aqui obrigatoriamente. Então, eu queria sinalizar que isso só vem por conta de uma garantia excepcional que essas pessoas têm. Um cidadão comum não marcaria sua data e hora, ele já estaria imediatamente intimado a fazer aquilo, então tem uma questão específica a isso. E talvez, de novo, sinalizações, é uma decisão cheia de sinalizações, que talvez tenha alguma desconfiança em relação ao governo, de que talvez essa prerrogativa fosse utilizada para adiar o inquérito. Por que o ministro Celso de Mello está fazendo questão de sinalizar isso nesse
momento. Talvez porque ele esteja preocupado de que, se ele não fizesse isso, isso seria... essa prerrogativa fosse usada para adiar. Se você tivesse uma relação de confiança maior com o governo, talvez isso não estivesse lá. Então, talvez seja desnecessário, em geral, mas eu chamaria atenção para, será que no contexto específico isso não nos mostra algo sobre essa relação no momento? Mas eu também queria chamar a atenção para o fato que mais me chamou a atenção, que acho que ninguém pelo jeito achou tão eu não vi as pessoas destacando, é que é uma decisão cheia de sinalizações, e se você olhar para a primeira página da decisão, no começo, quando ela está falando de sigilo, o ministro Celso de Mello começa a falar basicamente que nós não estamos mais em 1964, né, e que nós estamos num período em que que é um período em que se cultivou o sigilo, né? E ele basicamente fala que nesse momento é um momento de transparência, opondo, portanto, o período que a gente vive ao período de 64, e é um período de ditadura e um período em que o sigilo não existia. Então, desde o começo, isso obviamente não é trivial, diante do fascínio que o atual presidente tem com o período da ditadura militar e a defesa que ele faz, inclusive, de torturadores desse período. Isso não é trivial numa decisão como essa. Ele tá e eu acho que, então, que essa decisão, né, se no final tem essa condução à vara que chamou muita atenção, ela do começo ao final está sinalizando uma posição do tribunal e de defesa à Constituição em oposição ao regime de 64. E eu só faço uma lembrança aqui, o advirto do Ribeiro da Costa também tem espaço na decisão do Celso de Mello, porque ele começa essa parte dizendo de condução coercitiva, dizendo, cumpre advertir. Então, a advertência estava presente há 35 anos, está presente agora. Eu queria falar, e voltar ao Diego, só para falar rapidamente sobre uma decisão dessa semana do tribunal, que julgou inconstitucional a medida provisória que previa compartilhamento de dados de empresas telefônicas com o IBGE. Diego, queria que você fizesse uma análise rápida da decisão para a gente depois se encaminhar para o fechamento. O julgamento da cautelar, que havia sido concedida pela ministra Rosa Weber, suspendendo essa MP, foi referendado pelo plenário, né, com uma divergência do ministro Marco Aurélio por uma questão formal de procedimento, talvez. Mas essa é uma decisão importante e ela exemplifica algo que o Tomás tinha mencionado. Porque qual foi o argumento básico da decisão, né, com variações entre os ministros, mas a ideia básica era a medida provisória determina que companhias telefônicas deem, né, dados pessoais dos seus clientes, como número, nome, endereço, entre outras coisas, mas ela diz que esses dados vão ser sigilosos, que ela só vale durante a pandemia, mas ela não diz para que eles vão ser utilizados. Não há nenhum exemplo, não há nenhum detalhamento do que vai ser feito com eles. E mesmo quando se diz que eles vão ser sigilosos e não podem ser compartilhados, ela é uma MP quase ingênua nesse sentido, né? Se fosse um caso de ingenuidade, que não é, mas na redação, ela é como se dissesse, fica proibido utilizar esses dados de maneira errada. Ela não cria nenhum procedimento para garantir que isso vai acontecer, ela não cria nenhuma estrutura legal que de fato garanta que a finalidade, qualquer que seja ela, que nem está estabelecida ali, vá ser cumprida, né? Ela não estabelece procedimentos para um cuidado com esses dados que atenda às exigências de privacidade e proteção a dados pessoais. Então, essa decisão me parece interessante em dois sentidos. Primeiro, ela é um caso fácil. É um caso fácil porque, embora não haja uma previsão constitucional clara, né, não existe um direito expresso na Constituição à proteção de dados pessoais, além da privacidade, né, e da intimidade, há uma construção em andamento que a ministra Rosa Weber endossa de um direito a uma autodeterminação, inclui o direito a você controlar o que é feito com informações que companhias ou Estado tenham sobre você. Né? E é interessante que, então, isso está expresso, isso está na raiz da Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não entrou em vigor, mas que já foi aprovada, que prevê esses procedimentos detalhados, como garantir isso na prática. Então é um momento interessante porque é a primeira vez que o Supremo está discutindo algo assim no espírito da Lei Geral de Proteção de Dados, embora ainda não esteja valendo, né? Mas mostra um descompasso extremo entre o que o governo acha que é a proteção de dados e que os ministros estão preocupados. Mas aí um segundo ponto, esse é um caso fácil, porque é muito difícil garantir que
que uma medida provisória desenhada com mais cuidado não vá provocar uma decisão diferente do tribunal. Ela realmente é quase WO nesse caso, é como se o argumento adversário nem entrou em campo. Eles simplesmente dizem, vai ser tudo direitinho, mas não mostram como. Se tentar propor como, talvez a gente veja um Supremo decidindo de forma diferente. Mas sobre isso, eu acho que, como você disse, isso mostra, às vezes, como esse governo, às vezes, perde por, eu diria, falta de uma certa competência legislativa mesmo. Né? A gente já viu isso em outros momentos. Né? Talvez, então, não fosse... se eles não tivessem apresentado isso como uma medida provisória, mas como um projeto de lei, e isso tivesse sido debatido, né, e alterado, esses problemas que você está sinalizando agora seriam alterados na tramitação. Talvez a lei que saísse fosse uma lei que fosse declarada constitucional. Né? Inclusive, essa MP, que cautelarmente foi suspensa, ela potencialmente pode ser alterada ainda no processo legislativo e talvez, se ela de fato, né, tendo ouvido a sociedade, considerando as questões da lei de proteção de dados, for melhorada, eu também acho que é muito mais provável que ela seja considerada constitucional. Mas também eu chamaria atenção para isso tem a ver com primeiro, uma deficiência na própria redação do MP, e eu acho que isso tem a ver com a qualidade, né, técnica do governo. A escolha pela forma da MP e não um projeto de lei, que coloca também, torna necessária essa cautelar, porque se o Supremo não atuasse agora, ou se a ministra Rosa não tivesse dado essa liminar, os dados seriam compartilhados. Então era importante que isso fosse feito atualmente. O governo forçou a necessidade de uma manifestação do Supremo nesse momento, e daí perdeu porque a lei tinha diversos problemas que o Diego apontou. Num contexto em que, como o Diego disse, a lei de proteção de dados foi adiada, e a gente não tem uma autoridade nacional de proteção de dados que foi criada há algum tempo, já deveria ter sido instalada propriamente dita, e ela não existe. Né? Então, talvez fosse mais fácil, se a gente tivesse uma autoridade nacional de proteção de dados funcionando, talvez tecnicamente a legislação fosse mais fácil dizer que será sob o controle dessa autoridade. Como a autoridade não existe, né, então você tem que também, e como a lei específica não está em vigor, você tem que reinventar a roda, você tem que fazer tudo isso no MP, muito mais do que seria simplesmente a questão do compartilhamento. Então você se coloca numa situação difícil, e eu diria de novo, o governo talvez encare isso como uma derrota dele, mas me parece um tipo de situação em que o governo o Diego chamou de WO, né? O governo forçou a sua própria derrota. Quando ele coloca a questão dessa maneira, é muito difícil vencer, né? Mesmo por um Supremo, se o Supremo tivesse disposto a dar a maior latitude possível para um governo no meio da crise. Mesmo dando a maior latitude possível diante da crise, digamos, o governo tem que ajudar o Supremo a ajudar eles, né? Se vocês querem fazer algo, você tem que, no mínimo, colocar algum tipo de garantia que não seja, como o Diego colocou, que eu achei muito bem, que não se preocupa dar os dados para a gente, que a gente não vai fazer nada errado com eles. Isso não é garantia. Né? E não é garantia para nem governo nenhum, muito menos para o governo atual, na situação atual. Muito menos num contexto de eleições se aproximando, em que a gente sabe que esse tipo de dado pode ser decisivo para disparar mensagens de celular para todas as pessoas no contexto eleitoral especificamente, né? Então, particularmente perigoso nesse momento. E a Juliana caiu. Não, tô aqui. Ah, tá. O que eu ia falar... Caiu de novo. Possível. Não, voltou aqui. Não, eu só ia complementar o que o Diego falou. Nesse sentido, isso chegou até a vir à tona ao longo do julgamento, essa preocupação com o uso dos dados no contexto eleitoral e também a sensibilidade desses dados e o uso deles em geral na sociedade contemporânea. Então, acho que é um aspecto interessante o Supremo estar preocupado com isso, né? E embora esse caso, de fato, o fato da finalidade e da falta de mecanismos de controle terem sido enfatizados não impede que no futuro o Supremo venha desenvolver mais a sua jurisprudência com relação à proteção de dados, mas é importante que ele tenha mostrado sensibilidade com relação a esse tema que é crucial. E tem um elemento adicional, é que essa decisão, eu colocaria ela na mesma trajetória da já mencionada decisão relativa à Lei de Acesso à Informação, que é um limite
às medidas da pandemia, um limite baseado nos direitos fundamentais ou nos direitos fundamentais individuais, como o Supremo também já vem protegendo há algum tempo, e é bem interessante, né, pensar nessa jurisprudência da crise em termos de direitos fundamentais individuais e que o Supremo não tem cedido para esses anseios do governo federal, de submeter esses direitos a uma situação de excepcionalidade sem nenhum controle, sem nenhum crivo. Então, acho importante ressaltar essa decisão nesse sentido também. E o Tomás mencionou a dificuldade legislativa do governo, dá para lembrar o outro exemplo de reedição de medida provisória na mesma legislatura, que era uma coisa estapafúrdia, que o próprio governo reconheceu o erro crasso que cometeu. Agora eu queria que vocês ajudassem a eleger fato da semana, personagem, frase da semana. Eu começo, vou aqui ser draconiano, mas só lembrando do vazamento ou da divulgação do depoimento do Sérgio Moro, que talvez tenha sido um dos fatos mais relevantes e que jogou um pouco de um balde de água fria em quem achava que esse conflito ia longe e, aparentemente, o que se descreve, o que se espera desse inquérito seja o arquivamento de 10 em cada 10 pessoas que a gente ouvia aqui em Brasília, fosse de qualquer lado, qualquer linha ideológica, o caminho era mais ou menos esse, dizendo que esse inquérito será arquivado nos próximos 2, 3 meses no máximo. Mas, Juliana, começando por você. Recondo, acho que eu vou na sua linha, eu vou enfatizar o depoimento, que soou um pouco, talvez, como um tiro de festim, né? Ele não entregou o que ele prometeu, embora tenha sido noticiado em diversos veículos que ele teria sido, sim, trazido o caminho das pedras para um eventual impeachment do presidente Bolsonaro. Então, para muita gente ainda está em aberto o efeito desse depoimento, né? Como se ele fosse a conduzir a novos elementos, que esses aí sim trariam os elementos necessários para um impeachment, mas eu concordo com você que o depoimento em si, ele foi um pouco decepcionante para quem esperava o que havia sido prometido. Tomás, você. Eu também acho que o depoimento seria, sem dúvida, o fato da semana. Pelo menos o fato, talvez, político, né, da semana. No Supremo, acho que, então, já que é para a gente falar de algo, né, para tentar se falar algo diferente, então vamos falar então dessa decisão que proibiu o compartilhamento de dados. A Juliana já falou que é importante ver o tribunal atuando para proteger direitos mesmo numa situação de crise. Por mais que eu ache que a gente tem visto isso muito por o governo quase forçar o Supremo a fazer isso, pela sua própria imperícia, digamos assim, ao não tomar cuidado mínimos para conseguir esse tipo de autorização. Então, eu acho que um pouco isso tem a ver com uma certa incompetência do governo federal, mas, de qualquer maneira, nessa situação é importante ver o governo, o Supremo atuando. Então, eu vou dar destaque a isso pela importância. Esperamos que a gente continue vendo o tribunal fazendo isso e fazendo isso colegiadamente. A gente viu, de novo, falei que ia chamar atenção sempre que isso acontecesse. A ministra Rosa deu uma cautelar, rapidamente isso foi levado ao plenário, rapidamente a gente tem uma decisão colegiada. Que o Supremo continue atuando assim, seria ótimo. Diego, você. Frase da semana, só quero o Rio. Frase que, segundo Sérgio Moro, Jair Bolsonaro teria dito a ele nessa reunião, falando da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, né, que era a indicação que importava de fato. E de fato, o depoimento do Moro não foi um ponto de chegada com relação a isso, né? Tá longe disso. Mas ele mantém aberta a pergunta que o próprio Moro levantou, né? Por quê? Por que, afinal, era tão importante para o presidente Bolsonaro a Polícia Federal do Rio de Janeiro? Então, se Moro não responde essa pergunta, faz questão de não responder no depoimento, ele que a colocou, e acho que ela permanece em aberto e ela é central. E quando você chamou Tomás antes de mim, Felipe, eu achei que ele fosse falar essa frase, né, já que tínhamos conversado um pouco antes sobre isso, mas ele gentilmente cedeu considerando que eu estou longe do Rio de Janeiro, isolado em São Paulo, e precisava dizer isso nesse momento. Mas eu queria insistir no ponto de que é verdade que o depoimento do Moro foi anticlimático nesse sentido, mas também tem um pouco das expectativas que foram colocadas ali.
né? Não quer dizer que o depoimento desfaça o problema que o Moro tinha colocado. E acho que agora é questão de saber que motivação é essa. Por que essa Polícia Federal do Rio de Janeiro era decisiva a ponto do presidente Bolsonaro arriscar perder o Sérgio Moro. Perfeito, gente. A gente volta num próximo episódio ou a qualquer momento. E um ponto que a gente não discutiu ainda, e que talvez a gente possa discutir no próximo, dependendo do desenrolar, ou independentemente do desenrolar dos fatos, é se o Palácio do Planalto seria ou não obrigado a repassar o vídeo dessa reunião na íntegra, em partes, e como é que o tribunal vai lidar com esse novo conflito, mas a gente deixa isso para o próximo episódio. Obrigado, gente, e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Em nenhum momento eu pedi relatório de inquérito. Isso é mentira deslavada por parte dele, mentira deslavada. Tenho até vergonha de falar isso daqui. Até ele disse que eu pedi numa reunião de ministros. Uma reunião de ministros, a gente ia pedir algo ilegal. Eu não peço ilegal, nem individualmente, quem dirá de forma coletiva.